poucas foram as famílias que conseguiram o aluguel social, e eu sou um daqueles que também tem empenhado, tem ido à direção, às pessoas, pedindo essa ajuda, e muitos não receberam. Então a gente ouvir um representante do Estado, visto que essa problemática do aluguel social é do Estado, né? Então eu quero agradecer em primeiro lugar a sua presença, e queremos crer que nosso amigo vai ser um interlocutor, a nossa voz, como já tem sido, nós temos acompanhado, mas ainda mais eficazmente para a nossa população diante do Estado. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, pastor Roberto. Queria agradecer ao seu convite, estar aqui. Eu tinha hoje um compromisso no Rio de Janeiro, mas entendo que hoje os nossos compromissos maiores estão aqui na nossa região, na nossa cidade, na nossa região, também na responsabilidade como deputado estadual aqui da região serrana. Quero cumprimentar todos vocês e dizer que esse acontecimento do dia 11 para o dia 12 lembra muito aquela história de que a gente acha sempre que os problemas acontecem, não vão acontecer conosco, não é? Sempre a gente tem a ideia seguinte: vai acontecer na família, na outra família, outro lugar, outro estado. Eu estou vendo aqui do pastor Washington, ele tem aqui um registro na indumentária dele, chamada ProERD, que é um programa da Polícia Militar para orientar as famílias com relação a seus filhos, o envolvimento dos seus filhos, uma prevenção para o envolvimento dos seus filhos na droga. E a gente vê que muitas vezes as próprias autoridades, ou as pessoas mesmo podem se beneficiar disso, não dão muita bola, porque imaginam o seguinte: isso nunca vai acontecer comigo, a minha família está aqui arrumadinha, está tudo certinho. E um belo dia a gente encontra dentro da nossa família um drama. Só que o que aconteceu foi um drama em milhares de famílias, não é? Nós temos aqui as nossas famílias de Teresópolis, mas a região que foi atingida chega a 713 mil pessoas, as 7 cidades. Evidentemente nós temos aquelas pessoas que foram atingidas diretamente, mas eu posso dizer que todos nós fomos atingidos de uma forma ou de outra, todos nós nos tornamos vítimas, não é? Seja quem perdeu um ente querido, quem perdeu a sua casa, mas nós, quando andamos pela cidade, vimos as imagens tristes, lembramos dos nossos amigos, vimos as dificuldades que nós temos e vamos ter em reconstruir as cidades. Nós também, todos nós, somos vítimas, assim como o pastor Roberto dizia, que ele pediu para se reservar um pouco nas visitas, né? A gente com mais experiência, com mais responsabilidade da vida pública, que já viu tantas coisas, a gente também sofre. Ontem, para que vocês tenham uma ideia, eu indo para São José do Vale do Rio Preto, que é um município também que a gente precisa estar ao lado, é um município pequeno, que se deixar fica lá isolado e só no sofrimento. E eu indo, e no caminho, saindo da estrada da BR, entrando na RJ já para São José, quem conhece São José e Vale sabe, ali no início do Poço Fundo, me deparei com alguns carros, achamos que era um acidente, e quando olhamos à direita assim, uma casa que caiu ontem por volta das 7 horas da manhã, de uma família amiga nossa, que não morava ali. A mãe inclusive estava brigada com a filha e com a neta, porque não aceitava, não queria que a filha e a neta enfim, fossem morar ali, e enfim, discutiram e acabaram ficando em uma, assim, não é, mal entendido com a outra. E aquela família que saiu lá de São José para morar melhor ali, na noite alguém, parece que está sendo investigado ainda, mas um terreno acima, uma casa acima, deixou uma água vazando, o sol já estava propício e desabou. E perdemos ali uma menina, a Tainá, e a sua mãe, Aline. E eu sinceramente conheço muito a avó, que é grande amiga minha. Eu estava no hospital, eu
preferi nem ir lá porque também ia me emocionar e não saberia nem o que dizer a ela naquele momento. Só ajudamos aí na questão da recuperação dos corpos e do enterro. Cabe aqui, antes de falar propriamente do Estado, dizer que Teresópolis teve uma característica interessante, e aqui eu quero render homenagem às igrejas, de modo geral, falar do pastor Roberto, inicialmente, que foi convidado a participar de alguns trabalhos, não só o que ele fez aqui na igreja, mas convidado a participar. Eu me lembro de uma das reuniões, o pastor Roberto não pôde ir porque estava se deslocando para a cidade de Cabo Frio para ver a sua genitora que tinha perdido a sua vida. Depois o pastor Roberto voltou, participou conosco, e desse trabalho está rendendo frutos que eu vou falar aqui daqui a pouco para vocês. E nós teríamos que pensar o que está sendo feito e o que nós podemos fazer, o que todos nós podemos fazer. Nós podemos dividir assim, o papel das pessoas de modo geral e o papel das autoridades, do setor público. Não é? Nós temos que ter essa compreensão. Já foi dito aqui. Se nós simplesmente colocarmos toda a responsabilidade do setor público, nós vamos poder dizer isso sempre. Olha, foi irresponsável, ou não fez isso, não fez aquilo. Mas isso não resolve. A cada um é reservado um papel nessa tragédia. A cada um de nós. Já falou aqui a psicóloga Natália, da maneira como nós devemos lidar com as pessoas, né, no dia a dia. Então, a cada um de nós é reservado um papel. Então, se nós formos pensar qual é o papel reservado às próprias vítimas, que somos todos nós, as pessoas, de um modo geral. É um papel muito importante. Além disso, que a Natália já falou, já foi dito aqui pelo pastor Washington também, do plano espiritual, da concepção da psicologia, tem um papel fundamental, que é nós entendemos o seguinte: nós temos que estar cada vez mais organizados, nós temos que estar mais preparados para viver em comunidade. Nós vamos falar daqui a pouco da necessidade de se ter um sistema de alerta, e isso é fundamental que as pessoas compreendam isso, porque senão não vai funcionar também. E o primeiro passo é a gente organizar, porque às vezes a gente tem as nossas ações individuais e toda ação aqui é bem-vinda e é necessária. Desde ouvir, como diz a psicóloga, ouvir alguém, pelo menos ouvir alguém que sofreu muito, a gente tem ouvido muito, e dessa atitude, que é uma atitude individual, direta ali com a pessoa, mas nós temos que avançar para a nossa capacidade de nos organizar. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Uma tragédia atingiu 7 municípios, que tem população de 713 mil habitantes. Como vocês sabem que os recursos, vamos imaginar antes da tragédia, já era difícil os recursos, se conseguir um recurso para fazer uma obra, para fazer casas, para fazer pontes, para fazer estrada, não era fácil. Apesar de o Brasil viver um momento da economia estar muito bem, o Estado do Rio de Janeiro viveu um momento de progresso, mas tudo sempre é muito difícil. Tem muitas demandas, muitas prioridades. Imagine agora onde, para que vocês tenham ideia, estão sendo estudada a situação de 280 pontes. Imagina, fazer uma ponte já não é tão fácil, são 280 atingidas, desde pequenos pontilhões até grandes pontes que dão acesso. Então, imagina recursos para tudo isso. Recursos para as encostas. O primeiro levantamento nas 7 cidades dá um valor da ordem de 1.150 bilhões. Só as encostas. Não estou falando aí das pontes, nem das casas.